E aí, pessoal, tudo bem? Me chamo Rodrigo, sou professor de Física. Vamos para mais uma aula de Física 3 para o PISM 3. E nessa aula, nós vamos resolver a terceira lista de exercícios. Essa lista é referente ao terceiro simulado de Física. Mas antes da gente começar essa aula, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal Descobrindo o Universo se você ainda não for inscrito. Aqui embaixo, no cantinho direito, você pode passar o seu mouse e se inscrever direto pelo vídeo. Ah, e badale esse sininho para o YouTube te avisar sempre que um vídeo for postado. Por quê? Eu tenho gerado muito conteúdo interessante para você. Se você não for inscrito e não tiver ativado o sininho, o YouTube não te avisa quando eu postar um vídeo novo e você perde essa oportunidade. Então já se inscreva no canal e badale esse sininho. Vamos então à aula. O exercício 1 diz o seguinte: suponha que você deseja realizar um experimento e solta uma gota de óleo de massa M e carga Q em uma região de campo elétrico uniforme E, conforme a figura a seguir. Então, aqui ele deu a figura da carga da gota de óleo na região de campo elétrico uniforme. Mesmo sob o efeito do campo gravitacional, a gota move-se para cima. Nessas condições, determine A. O módulo do campo elétrico encontrado nesse experimento. B. A aceleração da gota. Interprete os resultados obtidos. Bom, para a gente começar a resolver esse exercício, a gente pode fazer aqui o diagrama de forças para essa gota. Vamos fazer o diagrama de forças para a gota. O diagrama de forças a gente vai fazer aqui, considerando essa gota como sendo um corpo, um ponto material. Vou fazer aqui o diagrama dessa forma. Eu tenho aqui essa gota. Sobre a gota, eu vou ter a força peso, que aponta para baixo. E ainda sobre a gota, eu vou ter uma força orientada para cima. E essa força vai ser a força elétrica. Lembrando, pessoal, que quando a gente faz o diagrama de forças, o campo elétrico ele não entra nesse diagrama, porque aqui a gente está descrevendo as forças sobre esse corpo. Agora, podemos escrever a segunda lei de Newton para essa gota. Na segunda lei de Newton, nós temos que a soma das forças, ou a força resultante, é igual à massa da gota vezes a aceleração A. Então, a força resultante vai ser a soma das forças. Eu posso pegar por base esse meu diagrama. Vou orientar positivo para cima. Então, aqui tudo que estiver para cima, para mim, vai ser positivo. Então, eu tenho aqui força elétrica mais menos o peso, já que o peso está orientado para baixo, vai ter que ser igual à massa da gota vezes a aceleração. Então, está aqui a segunda lei de Newton para essa gota. Lembrando que a força elétrica, nós podemos calcular essa força elétrica como sendo o produto da carga, o módulo da carga, vezes o campo elétrico. E o peso, nós podemos calcular o peso como sendo massa vezes a aceleração da gravidade. Então, a gente tem essas duas equações. Força elétrica é igual ao módulo da carga vezes o campo elétrico, e o peso é massa vezes a gravidade. Aqui nessa equação da segunda lei de Newton, eu vou resolver esse jogo de sinais. Mais com menos vai ser menos. Então, nós vamos ter força elétrica menos o peso vai ser igual a massa da gota vezes a aceleração da gota. Eu vou agora substituir força elétrica pela expressão da força elétrica, que é o módulo de Q vezes E, e o peso pela massa vezes a gravidade.
Então, nós vamos ter que o módulo da carga vezes o campo elétrico menos o peso, que é a massa, vezes a gravidade, vai ser igual a massa vezes a aceleração da gota. Como no item A ele pede o campo elétrico, eu vou isolar esse campo elétrico. Tá menos mg, vai passar para a direita da igualdade mais mg. Então aqui vai ficar o seguinte: eu vou ter que o módulo de Q vezes E vai ser igual a NA mais mg. Eu tinha mg menos mg à esquerda da igualdade, eu passei para a direita da igualdade, trocando o sinal, somando. Aparece massa nos dois termos, eu posso colocar em evidência. O módulo de Q está multiplicando é inverso da multiplicação, divisão. Então, aqui meu campo elétrico vai ser igual a M, que multiplica A mais G, dividido pelo módulo da carga. Então, esse é o valor do campo elétrico obtido nesse experimento. É igual a M vezes A mais G, dividido pelo módulo da carga. No item B, ele pede para a gente calcular a aceleração da gota e interpretar esse resultado. Eu posso partir aqui novamente para achar a aceleração da gota, partir direto dessa equação da segunda lei de Newton, em que, resolvendo aqui o jogo de sinais, nós vamos ter que a aceleração, a força elétrica, menos o peso, é igual a massa vezes a aceleração. O modo de resolução do item B vai ser idêntico ao item A. Porém, ao invés de a gente isolar agora o campo elétrico, a gente vai isolar a aceleração. Então, nós vamos ter que a aceleração vai ser igual a massa está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ser força elétrica menos o peso dividido pela massa. Ou seja, a aceleração vai ser igual à força elétrica, que é o módulo de Q vezes E, menos o peso da gota, que é massa da gota vezes aceleração da gravidade, dividido pela massa da gota. Então, está aqui a aceleração dessa gota. Uma interpretação, pessoal, que a gente pode ter aqui é que, como no meu numerador eu tenho a subtração da força elétrica com a força peso, e nós vamos ter aqui que a força elétrica é maior que a força peso, já que a gota vai ter um movimento vertical para cima. Então, eu faço força elétrica menos peso sendo um valor positivo. A aceleração dessa gota será orientada para cima. Vamos então para o exercício 2. O exercício 2 diz o seguinte: suponha que você possua um corpo condutor que, pela seção reta desse condutor de eletricidade, passam 12 coulombs a cada 1 minuto. Conectando esse condutor a uma bateria de 12 volts, determine a corrente elétrica que passa por esse condutor, a resistência elétrica desse condutor. Bom, para a gente resolver aqui o item A, vamos resolver da seguinte forma. Para calcular a corrente elétrica, nós sabemos que a corrente vai ser igual à carga dividido pelo intervalo de tempo ΔT.
O intervalo de tempo dado, ele diz que o tempo é de 1 minuto e nós sabemos que 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, basicamente, para eu encontrar a corrente elétrica, é só eu substituir a quantidade de carga no numerador e o ΔT em segundos no denominador. Daí nós vamos ter que I vai ser igual a Q sobre ΔT, que vai ser 12,0 coulombs, dividido pelo tempo, que vai ser 60 segundos. Daí nós vamos encontrar uma corrente elétrica igual a 0,2 ampere. Então, a corrente de 0,2 ampere vai percorrer nesse material condutor no intervalo de tempo de 1 minuto. No item B, ele pede para a gente calcular a resistência elétrica desse condutor. Como que a gente pode calcular a resistência elétrica? Nós sabemos da primeira lei de Ohm que U é igual a R vezes I. Como ele quer saber resistência, o meu I está multiplicando, em vez da multiplicação, divisão. Então, nós temos que a resistência vai ser igual a U sobre I. Então, a resistência desse condutor vai ser igual a U, que ele forneceu o valor da fonte, né, da bateria, que é 12 volts, dividido pela corrente que a gente encontrou no item A, 0,2 ampere. Resolvendo essa divisão, nós encontramos o valor da resistência igual a 60 ohms. Então, esse é o valor da resistência elétrica desse condutor. O exercício 3 diz o seguinte: uma carga Q é lançada em um ponto A entre duas placas paralelas e campo elétrico uniforme E, indo até o ponto B, conforme mostra a figura a seguir. Então, aqui a gente tem a figura, onde nós temos duas placas paralelas. Entre essas placas, a gente foi lançada uma carga, e essa carga ela sai do ponto A, vai até o ponto B. E a distância entre o ponto P e B é de ΔY. O item A ele pede o seguinte: calcule o trabalho da força elétrica de A até P, o trabalho da força elétrica de P a B e o trabalho da força elétrica de A até B. Para a gente fazer os cálculos do trabalho, vamos considerar o seguinte: aqui no meu ponto A, entre as placas nós temos um campo elétrico uniforme, então vou considerar aqui que aonde foi lançado a carga, onde ela foi lançada, eu vou ter um potencial que eu vou chamar de VA. Lá em cima, no ponto B, eu vou considerar um potencial que eu vou chamar de VB. Então, eu tenho aqui uma superfície aqui potencial VA e uma superfície aqui potencial VB. Para a gente resolver, então, calcular o trabalho, nós vamos calcular o trabalho da seguinte forma. O trabalho da força elétrica de A até P vai ser igual a carga vezes a diferença de potencial. Quando a gente olha aqui para a nossa figura, quando ele sai de A e vai até P,
essa carga se move sobre a mesma superfície equipotencial. Então, ela vai sair de um VA até o ponto P, ela vai chegar no próprio VA. Então, nós vamos ter aqui que VA menos VA. Nesse caso, VA menos VA vai ser zero. Então, nós temos que o trabalho de A até P vai ser Q vezes zero, que vai ser igual a zero. Ou seja, o trabalho da força elétrica de A a P vai ser igual a zero. Então, a gente tem que o trabalho de A até P vai ser igual a zero. Pois a carga se move sobre a mesma superfície que potencial, não tem diferença de potencial, então, se não tem diferença de potencial, o trabalho vai ser zero. Vamos agora calcular o trabalho de P até B. O trabalho de P, do ponto P ao ponto B, vai ser igual a carga que multiplica VA menos VB. Pois aqui a nossa carga ela sai da superfície VA e vai até a superfície VB, onde está o ponto B. Então, vai ser a diferença VA menos VB. Então, esse vai ser o trabalho de P a B. Bom, então esse é o trabalho da força elétrica para tirar ela do ponto P e levar a carga até o ponto B. Agora vamos calcular o trabalho de A a B. O trabalho de A até B, o trabalho de A até B, como aqui a gente está trabalhando com uma força conservativa, o que é uma força conservativa? É aquela força que independe do caminho, ou seja, eu posso sair de qualquer ponto da superfície A e ir em qualquer ponto da superfície B, que o meu trabalho vai ser o mesmo. Ou seja, eu saindo de P, indo para B, ou eu saindo de A, vindo até B, ou se eu sair de A e levar essa carga em qualquer ponto na superfície VB, o trabalho tem que ser o mesmo, porque ele independe do caminho. Então, dessa forma, o trabalho de A até B vai ter que ser igual ao trabalho de P a B. Sendo assim, o trabalho de A a B vai ter que ser igual a Q VA menos VB. Esse é o trabalho de A até B. No item B, ele pede para calcular a diferença de potencial UAB. Como que a gente pode calcular a diferença de potencial UAB? A diferença de potencial U vai ser igual ao campo elétrico E vezes a distância entre as minhas superfícies equipotenciais, que eu vou chamar de D. Aqui a gente tem a equação do ED. A equação do ED, ela relaciona a diferença de potencial com o campo elétrico entre essas placas. Então, a diferença de potencial UAB vai ser igual ao campo elétrico uniforme entre essas placas, que ele deu o campo elétrico E, vezes a distância entre as minhas superfícies equipotenciais. A nossa distância é o ΔY. Então, essa é a diferença de potencial entre as minhas superfícies equipotenciais. Bom, espero que tenha entendido. Por hoje é só. Não deixe de deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal
e até a próxima aula. Valeu, pessoal!